Olá, pessoal. Então eu quero detalhar um pouquinho aqui um exercício da unidade 3, que a gente utiliza a regra da cadeia para estar resolvendo aí, para calcular uma derivada. Então, o enunciado já diz, usando a regra da cadeia, encontre a função derivada de f de x igual a cotangente do seno de 2x mais 1. Então aqui, ó, o que aconteceu, né? Vamos entender aqui essa resolução que o próprio livro nos traz. Então, assim, quando que você vai usar a regra da cadeia? Quando você enxergar funções compostas. Tem outras formas de resolver, a regra da cadeia é uma delas. Talvez, na maioria dos casos, a mais simples. Então, o que você tem que enxergar? Que aqui você tem uma função f de x e essa função f de x é a cotangente de uma outra função, se você observar aqui, ó, que é a função seno de 2x mais 1. Só que eu ainda posso enxergar aqui dentro dessa função seno a função 2x mais 1. Ou seja, eu tenho três funções aqui. Então é um caso de função composta que pode ser trabalhado. Então, o que o pessoal que fez a resolução aqui do livro considerou? Ele chamou y cotangente de u. Tá, mas quem é y? Y, nunca esqueça, é o nosso f de x. Então, ele chamou o y igual a cotangente de u. Tá? Então, y. Mas quem é esse u? U foi o nome que ele deu para essa função aqui, ó. Seno de 2x mais 1, ele chamou de função u. Tá. E o que é a função u? Né? Seno de w. Então, veja, né? Essa função u é o seno de alguma coisa, que ele chamou de w nesse caso. Pode ser qualquer letra, né, que você escolher. Normalmente, se você pegar outros livros, vai aparecer U, V, T, tá? Mas não importa isso. Seno de W, tá? Então, quem é o W? O W é 2x mais 1. Então, a primeira coisa que você tem que enxergar é isso, tá? Nesse caso aqui, entender quem é esse U, quem é esse V e quem é esse W. Feito isso, né, como que foi resolvido, né? Se você for ver lá na teoria do livro, a regra da cadeia, ela só trabalha com dois produtos, duas derivadas aqui. Lá no exemplo do livro, na teoria que tem lá. Mas nada impede que, se tiver mais, eu faça o produto de todas elas. Então, o que é isso aqui na verdade? A derivada da função y em relação a x, que é o que nós queremos, a nossa original, ela vai ser o quê? O produto, a multiplicação dessas três derivadas. Quem são essas três derivadas? A derivada de y em relação a u, ou seja, a derivada dessa função, que olhando a tabela de derivadas é muito simples de encontrar, vezes a derivada de u em relação a w, é assim que você lê isso aqui, ó. A derivada da função u em relação à nossa variável w, que é a derivada dessa função aqui, ó. E vezes a derivada de w em relação a x, que é a derivada dessa última função aqui. Então, o que você faz para chegar nessa resposta que surgiu aqui? Tá? Você pode fazer cada uma das derivadas separadamente. Tá, como que faz a derivada da cotangente de u? Você vai lá no formulário, na tabelinha de integrais e derivadas. Integrais a gente vai ver na sequência. E vai ver lá, ó, você quer a cotangente. Então, a cotangente está aqui, ó. A derivada da cotangente é a cossecante ao quadrado, tá? Deixa eu explicar aqui o que é esse. Se você está usando esse tipo de tabela, aqui tem várias formas. Talvez você esteja usando outro, mas se você está usando essa daqui, o que acontece, né? O que é esse U' que aparece aqui na frente, ó, menos U'? Então, é a derivada do que está aqui dentro. Tá? A derivada de U, a derivada de X, você já viu lá na teoria que é 1. Tá? Porque eu tenho U elevado a 1, na verdade, quando não aparece expoente. Então, a derivada disso daqui vai ser 1 que multiplica U elevado a 1 menos 1.
que vai dar 1 menos 1 é 0. Então, vai ficar u elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Tá? Então, a derivada só da letra, da incógnita nossa, da variável nossa, no caso aqui u, ou x, ou y, ela vai ser o quê? Ela vai ser sempre 1. Tá? Então, é só você olhar aqui, ó, nessa tabelinha, pega aqui no meu caso, dessa tabela que eu tenho, a fórmula 12, tá? Derivada da cotangente, então vai ser a cossecante ao quadrado, e resolve essa derivada aqui. Então, ó, a derivada da cotangente de u é menos a cossecante ao quadrado de u. Ó, aqui, ó, menos o linha que é 1, vezes a cossecante ao quadrado de u. Foi isso que eles fizeram aqui, ó. Então, eles calcularam essa primeira derivada da função y, tá? Que deu isso daqui, ó. Quem vai ser a derivada da função seno de w? Então, olha lá na tabelinha, a função seno, ela vai ser o quê? A função cosseno. A derivada dela vai ser, derivada do seno é o cosseno. Olha, e esse linha que aparece aí, é a mesma coisa que eu expliquei aqui. Quando você fizer a derivada de u, vai dar 1. Então, nesse exemplo, você pensa assim, tá bem? Aí, foi substituído aqui. Então, u igual a menos seno de w foi substituído, né, por cosseno de w. Da onde que surgiu esse 2? Foi feita a derivada da função w. Então, a derivada da função w é 2, né? Por quê? A gente já viu lá também as derivadas mais fáceis, que quando você tem a soma aqui, você deriva separadamente. Então, a derivada de 2x, ela vai ser o quê? Tem 1 aqui em cima, 1 joga para frente, 1 vezes 2, 2 vezes, e aqui diminui, fica x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, 2, daí 1 menos 1 é 0. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1, então vai ficar 2 elevado a x elevado a 0. Ó, isso aqui não é 0, como alguns pensam às vezes, né? Daí, se fosse 0, daria 0 vezes 2, 0, não 2. Então, isso aqui é 1. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. E 1 vezes 2 dá esse 2 que o professor, que quem elaborou o livro, colocou aqui. Tá? Então, aqui é a nossa função de w, derivada de w em relação a x. Aqui está a nossa função derivada de u em relação a w. E aqui nós temos a nossa derivada de y em relação a u. Certo? Então, a primeira jogada, recapitulando, é enxergar a composta aqui. Segunda jogada é calcular cada uma das derivadas separadamente. Terceiro, multiplicar elas. Belezinha? E daí da onde que surgiu esse seno de 2x mais 1? Aí ele fez o caminho inverso, ele voltou. Né? Da onde, quem é o seno de 2x mais 1? É o u. Então, aonde tinha u, por exemplo, aqui, ó, ele trocou por 2x mais 1. Tá? Aonde tinha o w, ele trocou por o quê, né? Aonde tinha o w, ó, deixa eu só escrever aqui melhor para você entender. O u é seno de 2x mais 1, nós definimos lá no início isso. Então, se aqui deu menos a cossecante ao quadrado de u, no lugar do u foi colocado quem eu troquei lá no comecinho, tem que fazer a volta daí, no final das contas. Quem é o w? O w é o 2x mais 1. Então, veja, aqui no lugar desse w aqui, ó, ele, para concluir, trocou por 2x mais 1. Tá? E aí, foi feita, então, essa substituição para chegar na resposta. Foram usadas, né, essas três formulazinhas, foram usadas essas três fórmulas que nós temos na nossa tabela lá de derivadas, tá? A derivada da cotangente, a derivada do seno e a mais simples de toda, que é a primeira lá que aparece, tá? Beleza? É isso aí, espero ter ajudado vocês. Até mais, um abraço.